Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo Café com Fé. Mas antes de nós estarmos iniciando esse estudo, não se esqueça de estar deixando o seu like aqui para nós e também de estar se inscrevendo aqui embaixo. Isso tem nos ajudado muito na divulgação desse trabalho que tem te abençoado e que possa vir abençoar mais mulheres assim como você. Bom, meninas, hoje nós estamos entrando no nosso quarto estudo do mês de fevereiro, que é a abinha mente, como vocês já sabem. Então, você escreve aí no tópico Mulher de Fé, o encontro com um Deus temível. Pega aí seu papel e sua caneta e vamos lá dar continuidade a esse estudo. Um encontro com um Deus temível. Hoje, para nós estarmos iniciando o estudo, eu quero que você abra sua Bíblia lá em Êxodo, no capítulo 3, e vamos estar fazendo a leitura do versículo 1 até o versículo 6, que diz o seguinte: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e o levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei este grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. O primeiro encontro, meninas, de Moisés com Deus, realmente foi um encontro maravilhoso. Tente se imaginar nessa cena. Você ver uma pequena árvore pegando fogo, mas não se consumindo. E de lá vir uma voz lhe dizendo que era para você tirar os seus sapatos, porque o lugar que você estava pisando era santo. Então, esse primeiro encontro de Moisés, com toda certeza, o encheu de terror. Não, vocês não acham que esse encontro foi um encontro tão grande que ao mesmo momento ele encheu o coração de Moisés, às vezes de medo, por não conseguir entender o que estava acontecendo? Mas à medida que o seu relacionamento com o Senhor foi ficando mais e mais íntimo, Deus passou a falar com Moisés de uma forma diferente. Ele começou a falar com Moisés face a face, com quem falava com um amigo. Isso a gente lê lá em Êxodo 31:11. Então a gente pode perceber a diferença entre o primeiro encontro de Moisés e à medida que esse relacionamento foi indo, tomando face, eles começaram a ficar amigos íntimos. E ao conhecer Deus com mais profundidade, Moisés passou a ter menos medo do Senhor e sim a temê-lo mais, ou seja, a se maravilhar diante da santidade divina. Então, a gente lendo essa história de Moisés, a gente consegue perceber que o primeiro encontro de Moisés com Deus gerou um medo, mas que à medida que ele foi começando a ter um relacionamento, um dia após o outro, um passo de cada vez, eles foram tendo tal intimidade que Deus começou a falar com ele face a face, como quem fala com um amigo. E Moisés perdeu aquele medo e começou a temer, que significa se maravilhar diante da santidade de Deus. Então vamos imaginar uma cena: trovões,
relâmpagos, uma densa nuvem, som de trombetas, então a voz de Deus. Você consegue imaginar isso? Você consegue ter um deslumbre na sua mente sobre essa imagem? Os israelitas viveram tudo isso quando o Senhor desceu do cume do monte em Sinai. Abre lá sua Bíblia em Êxodo, mas agora no capítulo 19, para a gente estar lendo junto como que aconteceu esse encontro dos israelitas com Deus. Do 16 até o 19, que diz assim: E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espensa nuvem, em um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. E puseram-se o pé no monte, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava, e Deus lhe respondia em alta voz. Então você pode ter uma noção, você consegue parar por um instante, dar um pause aí no vídeo e tente imaginar um pouquinho essa cena. Quando a gente percebe, a gente vê, a gente consegue imaginar como seria esse encontro com Deus e o povo de Israel. A gente consegue ver a grandiosidade que foi esse encontro. Os israelitas se prepararam para o encontro com Deus, se consagrando e lavando as suas vestes. Quer ver, ó, nesse mesmo capítulo, no versículo 10, fala isso, ó. E disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes. Para ter esse encontro tão grandioso com Deus, o povo de Israel, eles se prepararam, eles se consagraram, eles lavaram as suas vestes, que representa a purificação. Eles não foram de qualquer jeito ter esse encontro. Moisés os preparou para que eles tivessem esse grande encontro com o Senhor. Quando nós vamos ter esse encontro com Deus, a pureza é uma necessidade absoluta na presença de um Deus santo. Você foi purificado por meio do sangue de Jesus. Abre lá sua Bíblia em Hebreus. Vamos lá no livro de Hebreus. No capítulo 13, que a gente vai estar lendo um pouquinho sobre essa purificação. Fui lá em Tiago. Capítulo 13, no versículo 11 e 12, que vai dizer o seguinte: Porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário são queimados fora do arraial, e por isso também Jesus, para sacrificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Então aqui nesse versículo mostra que Jesus, ele veio nos purificar. Pega lá também em 1 João, abra lá sua Bíblia, em 1 João 1,7, que vai falar assim: Mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, minha amada irmã, nesse dia eu quero que você entenda que você pode se achegar, assim como o povo de Israel se chegou à presença de Deus e teve uma grande experiência, teve um encontro tão temível com o Senhor, tão grandioso. E nós também precisamos de pureza, porque Deus é santo. Então, por meio do sacrifício de Cristo, nós fomos purificadas, para que nós também pudéssemos nos achegar à presença de Deus. O Senhor Jesus, ele é a nossa justiça.
Pega lá a sua Bíblia em 1 Coríntios 1:30. Que vai dizer o seguinte: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então Jesus, ele é aquele que traz a justiça, que traz a purificação na nossa vida. Nós somos dele. Então, através de Cristo, você pode ter esse encontro com o Senhor. E se até hoje você só conseguiu se achegar a Deus através de outras pessoas, quando outras pessoas oram com você, ou somente quando você vai no culto, você hoje pode ter esse encontro com o Senhor na sua casa, no seu lugar secreto. Você pode estar a sós com o Senhor, porque você também pode se achegar ao Senhor através de Cristo Jesus. Quero fazer uma pergunta. Você já experimentou a imensidão do poder, da majestade e da santidade do Senhor? Se você ainda não experimentou, não deixe para depois. O Senhor diz que devemos procurar Ele enquanto é dia, enquanto ainda se pode se achar. Então não deixe para experimentar, para ter as tuas experiências com o Senhor depois, outro dia. Não espere apenas quando um irmão vem orar com você, ou quando alguém vem ler a palavra com você, ou quando você vai apenas no culto ouvir a palavra do Senhor sendo exposta. Tenha também a sua intimidade com o Senhor. Você não pode mais viver por terceiros. Você tem que experimentar essa imensidão do poder de Deus, da sua majestade, da sua santidade. E quando você se aproxima dele, ele se aproxima de você. Isso é uma promessa do Senhor. Quer ver? Pega lá sua Bíblia em Tiago. Tiago 4:8. Que vai dizer o seguinte: se achegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Aqui mais uma vez nós vemos o Senhor falando que se nós se achegarmos a Deus, ele se achegará a nós. E que nós devemos nos limpar, assim como os israelitas fizeram, se consagrar, se separar para estar com o Senhor, se purificar. E através do sangue de Cristo é que nós nos purificamos e nos consagramos para poder chegar na presença de Deus e ter acesso a Ele. Então nós podemos sim nos achegar ao Senhor. Você pode, irmã. Se alguém tentou convencer você que você não pode, que sozinha, essa pessoa te ensinou errado, porque Deus diz que você deve se aproximar dele. Você deve ter ousadia de dobrar os seus joelhos e orar e clamar e buscar ao Senhor, porque ele tem grandes coisas para mostrar e revelar a você. Apenas clame e busque a presença do Senhor. Mas se você tiver medo de se achegar na presença de Deus, porque eu já vi muitas pessoas dizer assim: ai, irmã, eu não gosto muito de orar, eu não gosto muito de ficar sozinha, porque eu tenho medo, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como que vai ser, se Deus vai me responder ou se Deus não vai me responder. Muitas pessoas criam esse determinado medo de buscar ao Senhor. Mas então você deve pedir a Ele. Peça a Ele, peça a Deus que se revele a você como um amigo amoroso e compassivo. Que Ele vai te mostrar como Ele é. Ele tem compaixão, como Ele tem amor por nós. Porque Ele corrige somente os filhos que ama. Então quando o Senhor estiver te corrigindo, não tenha medo do Senhor. Seja grata porque Ele te ama e quer ver você melhor cada dia mais. Bom, meninas, aqui nós vamos estar trabalhando agora aquela parte do nosso devocional que a gente faz separadamente, que a gente faz as nossas próprias aplicações. Então, para essa semana, nós temos aqui 4 perguntas para nós estarmos entrando no íntimo com o Senhor. Separe um tempo nessa semana, feche a porta do teu quarto, pegue um papel, uma caneta, pegue a sua Bíblia e busque ter esse momento único com o Senhor, essa experiência de estar na presença dEle e meditar na palavra dEle. E nós vamos estar respondendo as seguintes questões.
Que distinção Moisés faz entre ter medo de Deus e temer a Deus? Isso você vai encontrar lá em Êxodo 20:20. Esse eu vou estar lendo com vocês. Assim como eu li o outro, eu também vou estar lendo essa partezinha com vocês da minha aplicação pessoal que está aqui desse outro lado. Êxodo 20:20. Vamos lá abrir lá a Bíblia para nós podermos ler esse versículo juntos. Êxodo 20:20. Vamos achar? Diz assim, ó. Cadê? Aqui. E disse Moisés ao povo: não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Então, aqui Moisés já faz uma distinção entre ter medo e temer. A minha aplicação pessoal ficou assim. Isto é, não pense que o trovão e o fogo, que é a intenção de consumir você, que era o que eles temiam. Por quê? Porque eles tinham medo de morrer. Lá no versículo 19, eles falam, para que não morramos. Eles pedem para Moisés, para que Moisés fale com Deus e ele fale depois o que Deus falou. Porque eles tinham medo de morrer na presença de Deus. Então o Senhor não quer que a gente pense que os trovões e o fogo, a intenção deles é consumir as nossas vidas. Não, o trovão e o relâmpago constituíram uma das pragas. Mas Moisés não desejava que eles pensassem que era enviado a eles com a mesma missão com que tinha sido enviado aos egípcios. Por isso, o povo, naquela época, os israelitas, eles ficaram com medo de Deus. Quer ver aqui no versículo 19, ó? E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Então, como eles viram naquela praga lá no Egito, eles viram muitos trovões, muitos fogos, eles ficaram com medo de Deus, que Deus pudesse também matá-los, que eles pudessem morrer na presença do Senhor ali. Mas Moisés disse que o fogo, os trovões e os relâmpagos não tinham a mesma missão que tiveram lá no Egito, mas que com eles era diferente. Eles pretendiam prová-los e testá-los, verificar como eles se sentiriam ao lidar diretamente com Deus. Então essa era uma das intenções, por que Deus se apresentou com trovões e relâmpagos e fogos. Era convencê-los do seu dever e impedir que pecassem contra Deus. Não devemos temer com assombro, com aquele temor que atormenta, que apenas funciona na imaginação por um momento, que nos deixa trêmulos, que gera uma servidão, que nos entrega a Satanás e nos afasta de Deus. Esse tipo de coisa, esse tipo de temor, de medo, ele nos afasta de Deus e nos entrega a Satanás. Ele gera uma servidão. A gente fica trêmulo, a gente fica atormentado, a gente fica sem paz. Mas devemos sempre ter em mente uma reverência pela majestade de Deus, um terror pelo seu desprazer e uma consideração obediente à sua autoridade soberana sobre nós. O temor, ele vai sempre nos fazer ter vamos dizer assim a palavra medo, um medo de causar um desprazer ao Senhor. Então sempre devemos ter em mente que o nosso coração, ele deve ter, vamos dizer, aquele medo em desagradar a Deus, mas não um terror que nos deixa trêmulas. Então a resposta para essa primeira pergunta que eu fiz aqui, que é: que distinção Moisés faz entre ter medo de Deus e temer a Deus? É que quando a gente tem um temor a Deus, a gente tem reverência. E quando a gente tem um medo de Deus, a gente gera uma servidão nas nossas vidas. A segunda pergunta é: se temer Deus não é o mesmo que ter medo, ter medo de Deus. Então, o que isso significa? Hebreus 12, do 18 ao 29. Agora é com você. Quais são os benefícios de temer a Deus? Salmo 25, 14, Salmo 31, 19, Salmo 34, 9, Provérbios 14, do 26 ao 27.
Próxima pergunta. Quais são as consequências de não temer a Deus? Jeremias 5, do 21 ao 25. Então, nesse de hoje, meninas, são só 4 perguntas para vocês estarem respondendo, tá bom? Vai ser mais rápido, vamos dizer assim, mas não que não esteja a mesma profundidade. Porque cada meditação que a gente faz na palavra do Senhor, a gente tira mais e mais riquezas. Temer a Deus é reconhecer sua santidade e o seu poder, respeitá-lo, honrá-lo e ficar maravilhado diante de sua presença. Aqueles que se rebelam contra o Senhor deveriam ter medo dele realmente. A rebelião gera a ira divina. Salmo 90, do 7 ao 11. Então, meninas, quando a gente começa a aprender mais sobre Deus, a gente entende que temer a Deus é reconhecer a sua santidade. A gente tem prazer em respeitá-lo, em honrá-lo. A gente fica maravilhadas em estar na presença do Senhor. E quando a gente tem medo de nos achegar ao Senhor, de estar na sua presença, a gente fica trêmulo, a gente fica agitado, a gente fica atormentado. Isso gera uma servidão. E a única coisa que isso gera em nós é uma entrega total a Satanás e nos, a partir de agora, não ter mais medo e sim temer ao Senhor. Bom, meninas, fica por aqui o estudo de hoje. Até o próximo estudo. Espero que vocês tenham gostado e possam se dedicar mais e se aprofundar mais na palavra do Senhor, para que a gente possa, sim, todos os dias ter um encontro com o nosso Deus no nosso lugar secreto. Beijinhos, fiquem com Deus e até o próximo estudo. Tchau, tchau!